Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevado à Matemática e vamos resolver a questão de número 25, que é a questão das Escolas de Aprendizes Marinheiros de 2019. A questão diz o seguinte: o conjunto solução nos reais da inequação 5 dividido por x menos 1 maior que 1 é o intervalo. Aí temos aqui a opção A, intervalo aberto. Pessoal, esse formato aqui, né, nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Dessa forma como está esse colchete, significa dizer que é intervalo aberto. E nesse sentido aqui, intervalo aberto também, tá? Ou seja, esses dois valores, todas as vezes que você observar os dois valores assim, escritos, são os limites superior e limite inferior, beleza? Então, olha só. Então, dito isso, isso aí vai servir para todos os outros. E aí eu só vou falando, né, os números que estão entre, né, os colchetes, tá bom? Então, vamos lá. Item A, aí nós temos aqui 5 e 6. Item B, menos infinito e 6. Item C, conjunto dos números reais. Item D, 1 e mais infinito. Item E, 1 e 6. Então, olha só. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Precisamos verificar aqui a condição de existência. Então, primeira coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a equação. Tá vendo? Eu repeti a inequação. E agora, o denominador que estava dividindo, vou passar para o segundo membro multiplicando. Então, eu peguei, ó, o x menos 1 e multipliquei por 1. Então, ficou x menos 1. Então, olha só, o 5 nós vamos manter aqui no primeiro membro. E agora vai haver uma mudança nessa parte aqui. Por quê? O menos 1 que estava no segundo membro vai passar para o primeiro membro sendo positivo. O x continua, né, com o mesmo sinal, que é positivo. E aqui, 5 mais 1, 6. Ou seja, nessa primeira situação, nós vamos ter a seguinte informação: que os valores de x, ou seja, 6 é maior que x. Isso quer dizer o quê? Que todos os valores de x são menores que 6, entendeu? Entenderam? Então, pode ser que o valor de x aqui seja 4, 5, enfim, qualquer um número que seja menor que 6, beleza? Ok. Agora é o seguinte, vamos a outra parte. Essa aqui é a primeira etapa. E agora a segunda etapa, que é o que? Saber a condição de existência. Você vai concordar comigo que no denominador não pode ocorrer a seguinte situação, que o valor do denominador não pode ser igual a zero. Daqui a pouco você vai compreender. Então, existem três situações em que esse denominador ele pode ser encontrado, né? São três situações, são apenas três condições. Então, a primeira condição é quando esse denominador é igual a zero. Tá vendo aqui, ó? Então, o que vai acontecer? Quando o denominador x menos 1 é igual a zero, o que acontece? O valor de x é igual a 1. Agora, olha só. Se nós fizermos isso e substituirmos no lugar do x por 1, o que vai acontecer? 1 menos 1 vai dar 0. Olha só, 5 dividido por 0, ou qualquer número dividido por 0, vai dar uma indefinição. Por que indefinição? Porque olha só, olha para cá. A condição de uma divisão é a seguinte, ó. Imagina aqui, ó, x dividido por y é igual a a. Tá bom? Então, A é o quociente, ok? Agora, vamos pensar nisso de uma forma algébrica, né? Então, olha só. Se eu chegar e dividir x dividido por y, e eu quiser multiplicar por y, o que vai acontecer? Esses dois aqui vão se anular, certo? E aí nós vamos ficar apenas com o x, beleza? E a vezes y vai continuar a vezes y. Então, essa é toda a condição para uma divisão. Ok. Agora, olha só. Eu peguei esse resultado aqui, ó, 5 dividido por 0. Por que dá uma indefinição? Porque é o seguinte, ó. Se nós dividirmos aqui 5 por 0 e multiplicarmos aqui por 0 o primeiro membro e multiplicarmos por 0 o segundo membro, o que vai acontecer? Ó?
0 dividido por 0, né? Esses dois aqui vão se anular, então vai dar 1. Então aqui, né, como resposta vai ficar 5. 5 é igual a A vezes 0. Aí eu pergunto a você, no lugar desse A, pessoal, vai ser, você poderia substituir por qualquer um número que multiplicado por 0 tem que ser igual a 5. Existe algum número? Não existe, porque se você pensar assim, ah não, professor, pode ser 5. Então eu te falo, 5 vezes 0 não vai dar 5. Ou seja, não existe nenhum número, ou seja, é uma indefinição. Não existe número que multiplicado por 0 é igual a 5. Então, por isso que não é possível que no denominador de qualquer divisão seja igual a 0. É por conta dessa demonstração aqui, tá bom? Uma outra situação que é um adendo, né? É uma questão bônus para você. 0 dividido por 0 também é uma outra situação que não pode ocorrer. Por quê? Ó, 0 dividido por 0, tá bom? Vamos multiplicar essa divisão por 0. O que vai acontecer? Né? Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Então, 0 dividido por 0 vai dar 1. Então, sobrou quem? Aqui, o 0. Aí, aqui nessa outra parte, A vezes 0 vai dar 0. Agora, pensa, que número que eu vou multiplicar aqui por 0 que vai dar 0? Ah, já sei, isso é fácil. 1. Tá bom. Mas se você escrever apenas o 1 e multiplicar por 0, você vai deixar de fora o 2, o 3, o 4, o 5 ou qualquer um outro número. Por isso que 0 dividido por 0 vai dar uma indeterminação. Você não tem como dizer que é um número. Ah, é 1. Se você disser que é 1, fica de fora o 2, fica de fora o 3 e todos os outros números. Porque qualquer outro número multiplicado por 0 vai dar 0. Então você tem uma indeterminação, beleza? Então isso aqui foi uma questão, uma informação a mais para você de bônus aí do canal Elevada Matemática, beleza? Então, voltando para cá, né? 5 dividido por 0 já é uma coisa que não é possível, né? Porque dá uma indefinição. Então, como nós não temos um número, isso aqui não é possível, então isso aqui, esse resultado não é maior que 1, então é falso, tá bom? A outra condição é quando esse denominador é maior que 0. Vimos a primeira condição quando ele é igual a 0, a segunda condição agora quando ele é maior que 0, x menos 1 maior que 0. O que vai acontecer? X maior que 1, beleza. Vamos substituir no lugar do x por um valor que é maior que 1. Então vamos pensar aqui, 2, ok. Então, olha só, quando nós substituímos, e olha só, 2 menos 1 vai dar quanto? 1. Então, 5 dividido por 1 vai dar 5. Ah, então 5 é maior que 1? Ok, é verdadeiro. Então, essa situação aqui, nós podemos utilizá-la, aplicá-la. A outra condição, terceira e última condição, que é possível, na possibilidade, é que o denominador seja menor que 0. Sendo menor que 0, o que vai acontecer? O valor de x é menor que menos 1. Um valor que seja menor que menos 1, menos 2, beleza? Então, olha só, se subtrairmos aqui, ó, menos 2, menos 1 vai dar menos 3. Se nós dividirmos 5 por menos 3, pessoal, vai dar um valor negativo. E qualquer valor negativo, né? Qualquer valor negativo não é maior que 1, por isso que é falso. Então, as únicas condições, a única condição dessas três aqui que nós vamos aproveitar é esta, que é, na verdade, o quê? O x mais 1. É por isso que aqui embaixo eu reescrevi, ó. Tá vendo? A condição x maior que 1. Eu falei x mais 1, né? X maior que 1. E essa nossa outra condição, x maior que 6. Então, olha só. Para a gente equilibrar aqui, o que eu fiz aqui? A equivalência. Porque nós precisamos escrever em uma situação matemática. Então, olha só. Dizer que x é maior que 1 é o mesmo que dizer que 1 é menor que x. Você concorda? Concorda, né? X é maior que 1, então 1 é menor que x. Aqui, ó, se 6 é maior que x, então o x é menor que 6. Professor, mas por que o senhor fez isso? Tá vendo aqui como os sinais, né? Porque agora você vai entender, porque eu vou escrever os limites. Esses dois valores aqui são os meus limites. Então, olha só, como é que vai ficar? 1, tá vendo? Observa para cá, veja se essa notação aqui não é igual a essa aqui, ó.
E se essa situação aqui, ó, né, idêntica a essa, então dá para escrever o limite inferior e o limite superior, que é quanto? 1 e 6. Ou seja, os valores de x que vão ser a solução, que serão a solução para essa inequação, estão entre 1 e 6. Por isso, existe essa notação, ou seja, o conjunto solução, esse S representa o conjunto solução, que os elementos de x pertencem ao conjunto de números reais, tal que 1 é menor que x, menor que 6. Beleza? Que pode ser também escrito de uma outra forma aqui, tá vendo? Intervalo aberto. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, tá vendo? Esse sinal aqui é só menor, não é menor igual, é somente menor. Então, é aberto em 1 e aberto também em 6. Eu também pode ter essa outra notação aqui, que é usando apenas parênteses, né? Então, a nossa resposta é 1 e 6, ou seja, item E. Resposta, item E. Intervalo aberto. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vejo você no nosso próximo vídeo.